gente está muito feliz de estar aqui falando com você. Eu, nessa mesa maravilhosa, preparada pela Cris Birsot. Olha, se você perceber os detalhes, são tantos detalhes lindos, né? Eu estou aqui agora percebendo, o rosa com dourado, a taça dourada, tudo feito com muito carinho. Obrigada, Cris, pela sua dedicação nesse trabalho, a sua dedicação às coisas que você faz para servir o Senhor. E mais, essa tarde recebendo aqui minha querida Fernanda. Que bênção, Fê, ter você aqui. Você é uma alegria para mim, olhar para sua história, assim, me traz constrangimento muitas vezes, porque você enfrentou, Fernanda é uma guerreira que enfrentou e enfrenta, né, diariamente crises enormes, e nada impede a Fernanda de ir, de progredir, de correr a carreira que está proposta para ela. Você é uma inspiração para minha vida, sabia? Você também. Você é uma inspiração para minha vida. E eu estava há poucos minutos lembrando de uma mulher da Bíblia, que para mim é uma grande mulher. No entanto, eu coloquei o nome de uma das minhas filhas, que é a Débora, né? Débora era a juíza de Israel, e eu sei que você sabe. Se não sabe, vai para a palavra depois para ler e estudar a história de Débora. E tinha uma guerra contra o povo de Deus, e Débora tinha recebido uma palavra de Deus que era para os homens irem, porque a vitória ia ser dada, né? Principalmente ao líder daquela guerra chamado Baraque. E ela profetiza para ele, ela entrega a palavra, né? Baraque era um homem de Deus, mas ele diz: eu só vou se você for comigo. Então, queridos, mulheres fortes não morreram nas histórias bíblicas. Mulheres capazes não morreram nas histórias bíblicas. Com certeza, Débora tinha as lutas dela. Com certeza, Débora tinha afazeres enormes, além de ser juiz e julgar o povo e ajudar o povo, né? Com certeza ela tinha lá as lutas em casa com os filhos, com o marido, e em botar e administrar toda a questão da casa, da família. Com certeza. Ela tinha as questões na saúde? Sim, com certeza. Então, as mulheres corajosas não morreram nas histórias, nas páginas das histórias bíblicas. Elas estão aqui, você está diante de uma. Fernanda é uma mulher corajosa. Fernanda venceu e rompeu todos os diques da impossibilidade para cumprir um chamado de Deus. Por isso, Fernanda, eu falo que é uma honra sentar nessa mesa, tomar um café com você e a gente aprender a crescer juntas e crescer com você também, né? Que é aqui hoje o nosso objetivo, que é aqui hoje a nossa ideia, né? Falar com você que é possível, além das suas lutas, além das suas questões físicas, mentais, emocionais, psicológicas, você romper. Aí você pode estar se perguntando, mas elas não sabem o problema familiar que eu tenho, o marido, o filho, a luta financeira. Todos nós temos. Deixa eu lembrar para você, todos nós temos questões, todos nós temos aflições, mas nada disso pode nos parar. Porque a Bíblia mesmo diz, Fernanda, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se Deus está com a gente, se Deus está com a Fernanda, se Deus está comigo, nós vamos conseguir, nós vamos romper. A força não é nossa, a força não está na Mirna ou na Fernanda. A força vem de Deus, a capacitação, a coragem, né? Vem de Deus. Quando Baraque chega para Débora e diz: Débora,
eu sei, eu tô ouvindo a profecia, nós vamos vencer, mas eu só vou para essa guerra se você for. E aí Débora podia dizer, poxa, Baraque, eu sou uma mulher, como que eu vou enfrentar isso? Como que eu vou para frente dessa batalha? Ele diz, mas eu vou se você for. E Débora diz, ok, tamo junto. Né? E a Fernanda tem essa história, né? De guerra, de batalha. Fernanda, é muita coisa pra gente falar, não é não? É muita coisa pra gente falar. A Fernanda, a história dela, eu vou deixar você contar. O ministério dela começa com um tempo de dor. O ministério dela começa quando a saúde da mãe começa a esmilinguir, a esboroar, né? Por conta de um câncer. E aí a Fernanda se doa nesse acompanhamento e começa uma história linda e grande na caminhada dela. Fernanda, um prazer muito grande. Conta pra gente, como é que foi isso? Como é que foi viver essa doença da sua mãe? Como é que foi chegar até o hospital? Como é que foi acompanhar? Como é que você foi para lá? Pastor, o prazer é meu e eu fico assim tremendamente emocionada e grata a Deus por esse privilégio de poder falar das maravilhas que Ele tem feito em nosso meio, né? Cada um na sua área específica que Ele tem treinado, né? Mas às vezes eu costumo soltar, né, com o meu sorriso de sempre, que o câncer acaba sendo um dos meus assuntos preferidos, não porque a gente está lá na faculdade estudando, mas porque tudo que Deus me propôs dentro do assunto câncer foi algo muito bonito, foi algo muito tremendo, muito marcante. E a gente está aí no mês de outubro, né, falando tanto da questão do Outubro Rosa, o mês que engloba, né, principalmente o câncer de mama, que também foi o câncer, né, que a minha mãe teve. E cada câncer é representado por uma cor, ou de mama pela cor rosa. E, bom, eu como filha única, né, minha mãe chega um dia, me diz o diagnóstico, e eu chego para Deus e falo, olha, Senhor, isso não é para mim. Se eu arrumo outra alguém, arruma qualquer outra pessoa, porque eu não gosto de hospital, eu não entendo nada do assunto e não sei o que fazer a partir daqui. E já tinha um tempo de igreja, já tinha ajudado alguns ministérios de igreja, mas ainda eu ouvia assim, as pessoas falarem sobre chamado, mas ainda era uma coisa muito distante, né? Eu ainda não tinha o meu chamado, não tinha descoberto qual era. E aí, de repente, Deus chega para mim e fala, olha, não tem outra pessoa não, é você mesmo. É para você esse chamado e vai. E aí eu falei para ele, então tá, Senhor, eu não tenho nada, não sei nada e por favor me ajuda, me instrui, me diga aí o que tem que ser feito. E assim eu comecei a acompanhar ela como filha, né, como acompanhante de paciente, ia ver toda uma realidade de um hospital público e de outros pacientes com cânceres, até mais graves que o dela. E fui me inteirando um pouco do assunto e numa forma de gratidão a Deus pelas maravilhas que Ele então estava fazendo ali dentro do pós-cirúrgico, dentro da quimioterapia, de toda a evolução do tratamento, eu tive uma ideia de fazer alguns lenços para a mamãe usar. Né? E eu não tinha corte e costura, nada. Eu pensei comigo assim, basicamente tinha costura de 4 lados, então eu tinha uma máquina, vamos tentar costura fazer. Reta, né? Vamos fazer. E aí eu me lembro que as pessoas da família, vizinhos, começaram a dar alguns tecidos para minha mãe. E às vezes esses tecidos estavam para fazer mais de um. Então a gente levava para o hospital esse lenço e começava a conversar com um paciente ou outro ali durante a espera do atendimento e a gente acabava passando para aquele paciente aquele lencinho e a gente via que eles eram pacientes carentes, pacientes que vinham do interior, que não tinham condições de comprar um lencinho, né? Não tinham condições de comprar um tecido. Porque eles entravam na quimioterapia e o cabelinho começava a cair. Caía e há 16 anos atrás, quando começou o tratamento da mamãe, né?
era muito difícil conseguir uma peruca. Ainda hoje, em 2020, é difícil para alguns, né? E naquela época era muito mais. Então o lenço era o mais cabível que tinha. E, bom, aí, estando aqui na missão e ouvindo falar, né, sobre diversos projetos sociais, um belo dia eu cheguei para Raquel e disse a ela: olha, Raquel, eu tenho tentado evangelizar no hospital onde minha mãe está fazendo tratamento através de lenços. E eu chego, entrego um lenço e começo a falar de Jesus e daqui a pouco o negócio está fluindo. O que você acha? E ela falou assim: olha, interessante e tal, de repente a gente pode começar a levar uns livrinhos, né, do pastor Simonton. E aí depois eu tive até uma ideia: então não vamos levar isso na mão, numa sacolinha, vamos então colocar num potinho de sorvete, né? Aí começamos a fazer umas embalagenzinhas bonitinhas, artesanais, mas que ficavam, né, com aspecto bonito. Sempre usando criatividade, né? Sempre criatividade. E aí foi quando então a missão juntou junto, né? Vamos juntos. Entrou junto, né? E deu tudo certo. Porque a gente começou, né, a realmente abrir caminhos ali, né? Uma unidade que era 100% católica. Eu lembro que numa conferência você veio com um grupo, né? Sim. De mulheres, de pacientes. Né? E a gente foi conseguindo espaços ali dentro, né? E o Rosa de Saron, ele começou com esse nome depois que a gente entrou, ou você já deu esse nome de cara para ele? Então, olha o que aconteceu. Mamãe teve uma internação muito séria. E os médicos tinham falado que eles já tinham feito a parte deles naquele dia. Era ela e Deus, se a gente tivesse fé, era ela e Deus. E eu estava sentada como acompanhante no quarto dela, onde ela estava internada, e eu falei para Deus assim: olha, Senhor, eu sei que o Senhor tem um controle da vida nas tuas mãos. E que talvez eu não possa mudar muita coisa com o pedido que eu vou fazer, mas como filha, a gente tem livre acesso ao Pai, então eu falei: então eu posso pedir, eu vou pedir. Não sei se o Senhor vai atender, mas eu vou pedir. E aí eu disse para Deus assim: Senhor, não leva minha mãe agora não. Será que o Senhor não pode dar mais um tempo de vida para ela aqui na Terra? E os dias foram se passando naquele quarto e milagres foram acontecendo. Uau! E eu me lembro que a médica dela disse assim: olha, é um milagre, porque a gente não tinha essa perspectiva de melhora e muito menos perspectiva de alta, porque um dos tumores tinha infeccionado e o negócio estava muito sério. E ela falou, quando ela disse isso, que só podia ser um milagre, eu, depois que ela se retirou do quarto, eu novamente falei com Deus. Falei: Senhor, só o Senhor que podia ter feito isso. Como eu posso fazer para te agradecer? E aí, pastora, eu tenho até uma amiga que fala assim: Fernanda, eu nunca escutei Jesus falando comigo. Eu falei assim: eu escuto algumas vezes. E aí eu senti que Deus falou comigo naquele momento. Eu escutei uma voz no meu ouvido falando: use os lenços e faça deles um projeto. Uau. E coloque o nome de Rosa de Saron, porque eu sou a Rosa de Saron. Uau, que lindo! E como as coisas de Deus são muito perfeitas, né, pastora? A gente tem o sobrenome Rosa. E o câncer da mamãe era representado pela cor rosa, porque era um câncer de mama. Então, como que Deus é perfeito? Porque ele sabia que, no caso, ou uma cor ou uma flor representando rosa atrairia mulheres. E aí foi assim que a gente deu continuidade com esse nome, né? Mas aí já todo conectado, movido e promovido pela missão, né? Que sempre tem marcado cada dia, cada ano, cada mês ali no hospital com muita excelência. Que lindo! Né? Eu digo, a gente às vezes não tem condições de levar todos, ou todos às vezes não tem o chamado de estar dentro de um hospital, dentro de uma oncologia, mas é um pedacinho de cada um que está indo junto conosco, com a equipe, né? Seja através de um lanche, seja através de uma lembrança, de um livro, somos uma família. E assim tem sido todos esses anos, né? E uma coisa que eu gosto muito de contar
e que me marcou bastante foi a questão de que muitas vezes a gente, como cristão, a gente se pergunta como que eu vou fazer alguma coisa para Deus, né? Qual é o momento propício? Ou eu tenho que ter uma graduação assim, ou um curso assado, ou um treinamento assim, um treinamento assado? E Deus, ele é simples, né? Ele mostra pra gente sinais, ele no dia a dia ele pode depende mostrar mais coisas, do nosso sim, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, quando eu disse pra ele, eis-me aqui, diante do desafio, né? Ele foi montando todas as pecinhas do quebra-cabeça e no final tudo deu certo. Então, hoje eu já ouso dizer, né? Se eu pudesse, eu ficava lá 24 horas, porque é uma parte do hospital que eu gosto muito. Gosto muito de estar conectada com esse assunto, porque a gente não vê só morte, a gente vê muitos milagres. Uau, que lindo. E eu falo que nessa questão da gente estar propício e das coisas estarem favoráveis, né? Para muitos que não sabem, eu perdi a minha mãe depois de um tempo, né? Chegou o tempo dela e Jesus a chamou, mas o Senhor tinha um propósito. E quando nós somos do Senhor, existe sim a dor do luto, a saudade, mas o propósito do Senhor fala mais alto, né? E foi isso que me motivou a dar continuidade. Dar continuidade. Você não parou, né, Não Fernanda? parei. Você não parou por causa da perda. Não. Você continuou fazendo aquilo pelo qual você prometeu ao Senhor, né? Rosa de Saron. 42 dias depois eu estava de volta. No mesmo quarto disso. do hospital, na mesma enfermaria. Falando que Jesus era bom, e com um sorriso no rosto, por que não? Por que não? Por que não? Né? Isso aí. E então, assim, voltar foi um marco de diferencial ali dentro do hospital, né? Os próprios diretores do hospital falam que durante 100 e poucos anos de hospital, ninguém nunca voltou como eu voltei, né? Não por mérito meu, mas é importante você vestir a camisa e eternamente com ela, como Jesus é com a gente. É o que eu disse, é a força que vem do Senhor, né? Que te encoraja tem uma guerra lá, tem uma luta lá. Quem vai? Eu vou, Senhor. Conta comigo. Mas você não acabou de perder sua mãe? Não, eu vou, Senhor. Conta comigo. Eu entendi o meu chamado. Isso é lindo, Fernanda. E como o pastor Simon fala que Deus, ele treina cada um para uma área específica, né? E eu creio que Deus me treinou, né, para esse lugar. E se eu não tivesse voltado, como ficariam aquelas mulheres? Como ficariam aquelas pessoas? Porque a gente até tinha outras frentes de capelania, mas nenhumas com o diferencial da missão, né? Com um Jesus feliz, com um Jesus, né, bondoso e generoso, né? Generoso. Essa semana mesmo eu lembrei disso, porque ali no hospital com Simonton eu vi que, assim, com toda a nossa dificuldade, porque a gente não é perfeito, mas a gente faz o melhor, procura fazer o melhor, dar o melhor, o mais fresco, sabe? E a gente tem procurado fazer isso e que o Senhor nos permita continuar assim, fazendo com excelência, porque nós fazemos para Ele, né? Nós fazemos para Ele. E depois, Fernanda, é aquela história, a sua continuidade, na sua perseverança, Deus abre uma porta linda para você. Porque hoje você faz um curso de medicina, né? E eu acho assim que isso aí é um presente de Deus. Porque Ele ouviu, né? Ele ouviu o desejo do seu coração. Como que Ele ouviu? Na sua atitude. Eu disse para Ele, eu não sei nada. Me ensina. E Deus, Ele não é um Deus de qualquer jeito, Ele vai aperfeiçoando todas as coisas. Então, Ele vai nos ensinando, né? Dando a gente a oportunidade de aprender um pouco mais. E as pessoas que estão nos ouvindo podem até estar comentando umas com as outras, porque se a gente as convidou para um momento de café, né? Deve ter alguma amiga com elas ou não sei.
elas devem estar comentando ou se perguntando: essa menina não deve ter problema nenhum. Essa menina não deve ter nada que a impeça de fazer o que ela faz. Será que ela não tem serviço em casa? Ela não tem que estudar? Ela não tem filhos? Ela não tem marido? Ela não tem problema? Porque se eu não tivesse problema, quem sabe você está se perguntando e comentando com você mesma: talvez eu também iria assumir um trabalho desse. Talvez eu também fosse até um hospital ou fosse servir um pobre, um carente, um necessitado. Né, Fernanda? É isso. Quase que você não tem problema, hein? Pois é, nessa caminhada, muita gente surpresas assim, acontecem. Como se diz, as coisas de Jesus são muito loucas, né? Como diz o pastor Lucinho. E acho que a gente é mais louco ainda por ele, né? Então é como se fosse assim: manda pro pai, que se eu tiver que mandar, que a gente tá junto, a gente continua. E aí, no meio dessa trajetória toda, aconteceu, né, de eu também passar por uma outra experiência, porque uma coisa, pastora, é a gente dar o ombro pro outro chorar quando ele tá enlutado, quando ele precisa. É você falar para alguém que tá fazendo um tratamento de câncer que você sabe que ele tá passando, que tudo vai ficar bem, que as coisas vão se ajeitar com o tempo, o cabelinho vai crescer de novo, né? A mama vai ser reconstituída. Mas quando a gente passa e sente na pele, é uma outra situação. Porque eu falo que Deus foi tão generoso comigo, porque Ele me deu, né, o privilégio de ser filha, ser acompanhante de paciente, saber a dor, né, do que é ter em família essa situação. E depois ele faz assim, me dá uma outra graduação, fala assim: agora vamos subir de nível um pouquinho. Vamos lá, Fernanda. Você vai passar. Vamos lá, Débora, pra guerra. Pra sentir na pele isso aí. O que realmente é. Uau! Né? Ou a gente pede arrego ou vai pra cima, né? É isso aí. E aí, no seu caso, vamos pra cima com tudo. E eu me lembro, pastora, que o meu câncer foi um câncer de alto risco. Um câncer com todas as possibilidades para um retorno. E foi uma peregrinação até a gente chegar no diagnóstico, até fechar um tratamento que desse certo, né? E eu me lembro que foi um tempo que eu fiquei um pouquinho afastada do hospital, mas amando muito aqueles pacientes, né? Meus voluntários que o digam, ciúmes, eu ficava o tempo todo, estão cuidando direitinho, estão fazendo do jeito aí que eu faço. Mas não parou, né? Eles estavam lá. Estavam lá, e eu me lembro que a Raquel falava bem assim: Fernanda, espera um tempinho para você voltar, né? Espera um pouco, né? E algumas vezes eu dei umas escapulidas. Eu enfiei o coração dentro do tênis e fui. Porque assim, sabe? E eu falo assim, como a sua vida, Fernanda, não como tem jeito. Foi importante pra mim essa fase, porque assim, aprove Deus também de, por ali ser um hospital-escola, né? Devido ser um hospital-escola, eu fazer meu tratamento, ele ser um caso raro. Então eu ia consultar e estava com aqueles pacientes que a gente evangelizava. E daqui a pouco você, tipo assim, a gente não estava ali fazendo a reunião, mas acontecia a reunião. Porque aqui que a gente ia falar, ia falar de Jesus, ia falar de superação, ia falar de fé, de esperança, de cura, né? E então assim, eu só tenho que agradecer a Deus, pastora, por tudo que Ele permitiu na minha história, né? Eu falo assim que eu não trago vestígios de dor, porque eu entendi o propósito de Deus, né? A matemática de Deus é diferente. A minha mãe foi uma brava guerreira, né? Lutou com tudo, deu o melhor dela, cumpriu a história dela, o tempo dela. E Deus tinha um propósito através disso, né? E a gente viu que tinha possibilidade, sim, de pegar o limão e fazer uma limonada, por que não, né? E às vezes as pessoas pensam assim: mas parece tão muito cor-de-rosa, né? O que a Fernanda está dizendo nesse momento. Mas não é isso. É porque, às vezes, se você pega um limão sem um açúcar e espreme, dá para fazer uma carinha feia, né? Mas se você colocar um açuquinha, ele continua sendo limão. O limão, mas desce de uma forma diferente. Então, assim, primeiro eu entendi o propósito.
Então, quando veio para mim a situação, para eu vivê-la na minha carne, foi um desafio? Foi. Eu tive medo também como os pacientes? Sim, né? Tive dor, tive os efeitos colaterais, aquelas coisas todas. Mas eu sabia em quem eu tinha crido. E eu sabia que ele tinha um propósito através disso, né? E eu me lembro muito bem de um culto de oração que a gente conversou depois do culto, que você disse assim para mim: Fernanda, Deus tem um propósito muito grande. E Deus, Ele vai colocar você lá dentro. Porque não basta estar só ali fora, sabe? Precisa de alguém diferenciado, alguém vivido lá dentro. Porque não é simplesmente você levar religião, mas é experiência, é você sentir na pele, né? Jó sentiu na pele, só ele sabia. Os amigos, inclusive, alguns até chacotavam, porque não tinham noção. Mas Jó sabia o que tinha vivido. Então, a palavra de Deus fala que agrada-te do Senhor e Ele agradará o seu coração. Então, Deus sabia que eu tinha um sonho de terminar os meus estudos, de fazer uma faculdade, né? E tantas outras coisas, no meio de tantas lutas, no meio de tantas crises, que Ele foi propondo para mim, para os meus. E como é maravilhoso a gente no dia a dia saber que tem pacientes que se converteram, que voltaram para Jesus, que estão se batizando, que realmente sentiram ali dentro das reuniões. O toque de Deus foi tão tremendo para elas, que elas sentiram alívio dos efeitos colaterais de quimioterapia, né? Tinha pacientes que, por exemplo, passavam mal em casa a semana toda, mas quando recebiam o lanche que a igreja mandava, eles comiam, repetiam e estavam satisfeitos, não sentiam mal e falavam: eu comi isso aqui em casa, não podia comer. Nossa. E eu consegui comer sem passar mal. Como que foi bom, né? Que bom. Como que pacientes que estavam, às vezes, né? Todas as reuniões, geralmente a gente tem pacientes que estão iniciando um tratamento. E é um desafio, o desafio de perder os cabelos, o desafio de saber se vai sobreviver ou não. Mas elas têm encontrado forças, né? E a gente tem tentado, mesmo agora, né, dentro da pandemia, está chegando ali de alguma forma, né? Então a gente começou a fazer cartas, né? Todos os voluntários do time escreveram cartinhas e essas cartas foram entregues em todo o setor da oncologia. Uma forma da gente estar próximo deles, estar junto nesse período que a gente não podia fisicamente, né? A igreja continuou enviando um lanche, né? E não é porque eu estou na sua presença, mas é uma coisa que me emocionou na cozinha, uma quinta dessa pela manhã. É que eu reparei que os pães, eles eram colocados exatamente todos no mesmo tamanho, na mesma medida. E os pãezinhos que eram indiferentes, eles não eram colocados nas embalagens. Então, que excelência, que mimo, que amor, que preocupação, que generosidade com o outro, que às vezes você nem sabe quem é. É um paciente que está lá no hospital, né? Mas a delicadeza, a gentileza, o amor de Jesus naquilo, na perfeição, de colocar todos os pãezinhos do mesmo tamanho, né? E tudo muito fresquinho, tudo muito gostoso, né? Toda semana a gente chega lá, tem elogios, os pacientes não podem chegar até a gente, mas eles falam, gritam de lá de dentro da sala, né? Que delícia, né? Tava bom isso, né? O hospital fala: olha, nós temos durante o ano outros voluntários, mas assim, período de pandemia, disseram não. E como deixar o pessoal da oncologia com fome? Porque muitos trabalham em roça e nesse período de pandemia não puderam vender suas verduras, não puderam trabalhar, então não tinha dinheiro para lanchar, eles passam o dia inteiro no hospital, né? Então a missão mais uma vez marcou sua presença. E aí vamos ver se a gente dá uma expandida nessa possibilidade de levar mais vezes, né? De estar presente dessa maneira mais vezes com eles lá. Para que esse lanche, eu tenho certeza que ele é curador, ele não só é um pão, ele não só é uma fruta, porque vai fruta, vai suco, vai biscoito. A equipe que tá preparando tem orado, né? Estão preparando, mas então vai debaixo da unção já, né? É muito lindo, Fernanda, e assim, que privilégio, sabe? Eu imagino esse povo que tá aí ouvindo a gente,
Sabe, a Fernanda é uma privilegiada, uma abençoada sim. Perdeu a mãe, teve um câncer, mas pega a dor para poder ser essa dor um canal abençoador, sabe? Ser esse canal onde ela vai alcançar vidas para Jesus, ela vai ministrar ali a possibilidade de cura, ministrar o amor do Senhor. Que coisa linda, Fernanda. E a gente continua a todo vapor, porque a pandemia está aí, mas nós vamos, sabe, você conta com a igreja para que esses voluntários estejam também sempre envolvidos, né, nessa fase de afastamento. Sim. Mas é lindo quando eu vejo lá no grupo operando pão. Não, hoje eu que vou, né? Aquela briga para querer vir preparar, e realmente elas vêm preparar o lanche com muita dedicação, com muito carinho. E Fernanda, assim, para você, a questão da sua faculdade, como é que você recebeu isso, assim? Como é que isso chegou até você? Porque para mim foi um tempo de luta, né? Assim, tentou uma vez, a coisa não deu certo e foi um presente, né? Um presente, e tudo no tempo de Deus, né, pastora? E os seus sonhos estarem conectados com a vontade de Deus, né? Porque muitas pessoas têm vários sonhos, né? O meu não era viagem, não era nada, era voltar a estudar. E era fazer alguma coisa na área da saúde, né? E era um sonho alto, né? Porque não menosprezando as outras atividades na área da saúde, que todas são de suma importância, mas eu queria estar mais próxima dessa questão de diagnóstico, de você estar ali, aquele tete a tete mesmo com o paciente. E para mim foi assim um presente de Deus. Por quê? Porque quando eu me lembro que eu recebi o meu diagnóstico de câncer inicinho de janeiro. E as aulas começavam dia 5 de fevereiro, mais ou menos, e eu estava aguardando o resultado do Enem. Porque mesmo com o pé inchado, não cabendo dentro do calçado e tudo mais, eu fui fazer Enem. E no meio do olho do furacão todo, aquela luta toda familiar, tudo mais, e sem muita preparação, mas fui fazer. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor preencha para mim essas questões, eu não tenho condições de preenchê-las. E Deus foi fiel. Porque quando eu fui conferir, né, realmente a pontuação dava para conseguir a bolsa, para poder fazer a faculdade. E eu me lembro que quando a faculdade começou, quando as aulas começaram, eu tinha, assim, pouquíssimos dias de operada da primeira cirurgia. E eu com o pé todo enfaixado, eu fiz caber dentro do tênis e fui à primeira aula, porque meu sonho era estar ali, né? Então, assim, foi fantástico para mim, porque através disso, Deus começou a me usar lá na faculdade. Experiências incríveis, como, por exemplo, com a professora, que tinha recentemente sido diagnosticada também, e que a gente pôde ali, né, uma ajudar a outra. E como que Deus, ele em cada passo que eu tenho dado, pastora, como que Deus tem feito essas conexões, sabe? Porque ele vê a sua perseverança também, né? Você é aquela que não desiste nunca, e isso é lindo. Não, a gente não desiste. E aí a gente já deixa isso pra você, desista de desistir, não vale a pena desistir. Não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena perseverar, vale a pena crer, vale a pena enfrentar as questões, enfrentar o câncer, enfrentar a dor, enfrentar a perda, enfrentar aquilo que para você está sendo um problema grande. Enfrenta e vai, segue no seu objetivo, cumpre o seu papel, entende? Seja você, queira ser alguém, você pode sim. Depois, em particular, senta com a Fernanda, que ela vai te dar mais detalhes da história dela. Não é romântico não, meu querido. É romântico, é muita luta na família, muita luta pessoal, é muita luta, mas tá aí, mais que vencedora. Por quê?
tomou posse dessa verdade, mais que vencedora. Ela não é qualquer uma, ela é filha do Deus Criador dos céus e da terra. A identidade dela não é a Fernanda que perdeu a mãe, não é a Fernanda que teve um câncer, não é a mãe que sofre por causa de filhos, não é uma esposa que sofre por causa de marido. Não, ela é filha de Deus. A identidade dela é essa. Há uma alteração aí, né? E quando você é chamado para desenvolver o seu ministério, não é no púlpito da igreja, não é sendo um pastor ou uma pastora, é onde você está plantado. Como médico, aí na medicina, como professor, aí na escola, né? Cada ponta de montanha, Deus quer usar você para estar, como está usando a Fernanda e vai usar mais ainda, né? Nessa faculdade de medicina onde ela está fazendo. Fernanda, que privilégio passar esses momentos com você e aprender, né? Dessa coragem, desse empenho todo. Pastora, o privilégio foi meu, né? E eu aproveito essa oportunidade para dizer para as mulheres que estão em casa, né, que não deixem, né, as campanhas são enfocadas nesse mês de outubro, mas que a gente esteja, né, durante os 365 dias do ano, se cuidando, indo ao médico, né, ao ginecologista, indo ao mastologista, fazendo, né, as mamografias, as ultrassons. A gente sabe que todo diagnóstico precoce, ele tem 100% de chance de cura, né? E a cada ano... Fernanda, pelo SUS também a gente consegue fazer isso? Consegue. A cada ano, mais tecnologia, mais descobertas têm acontecido para poder oferecer um tratamento ainda mais humano, ainda mais digno, né? De ainda mais sucesso. Né? Hoje, a nível de Santa Casa, que é um hospital público, que ainda a gente pode dizer que se trata de uma oncologia pequena, se comparado com o Hospital Santa Rita, que até então é referência, né, por ser um hospital maior. Hoje, o centro cirúrgico, por exemplo, da Santa Casa, ele já trabalha em prol de, em alguns casos, onde era feita uma maxilostomia total, né, de não fazer mais, né? Já existe a possibilidade da paciente ter a sua mama, em alguns casos, preservada. Uau. E antigamente não era assim, foram recursos que foram surgindo, né? Hoje a gente tem aí a tecnologia também da touca de congelamento, que é um projeto que ano passado, né, eu desafiei lá na faculdade, através de um projeto científico e tecnológico, né, de desenvolver isso, de trazer para o SUS. E hoje é uma das campanhas, né, que inclusive a Santa Casa tem levantado, que é a questão de poder adquirir essas toucas de congelamento, aonde em alguns casos de câncer, né, evita a queda dos cabelos. Uau, que legal. Né? Então, muita coisa tem acontecido, tem evoluído. Hoje a gente então o exame periódico, é o exame anual, né? Sim. E o autoexame. O autoexame, né? O autoexame. Porque nada melhor do que a gente se tocar, a gente conhecer o nosso corpo, né? E se prevenir, né? Se prevenir. Se por acaso acontece, nesse momento a gente sabe que quando levanta essas campanhas, né? Muita gente corre para fazer exames, então muita gente tem o diagnóstico nesse mês, né? Se acontece de acontecer isso, né? Uma dica que eu dou é o quê? Não se apavore, não desanime, né? Confie em Deus em primeiro lugar e dê a sua porcentagem. Qual é a sua porcentagem? Siga o tratamento, arrisca como for orientado pelo seu médico, né? Cabelo é uma coisa que cresce novamente. E a vida, ela é muito preciosa, ela é muito mais do que um cabelo, né? Então a gente tem várias situações que a gente pode utilizar para inibir essa perda do cabelo. Lenços, como a gente prepara aqui na igreja, oferece às pacientes, né, pastora? Mas sempre preservando a vida. É isso aí. Então, talvez você está recebendo o seu diagnóstico, ou recebeu nos últimos dias, nas últimas semanas, e o que a gente pode dizer para você é que é possível. Amém. Conviver, viver e sobreviver com câncer e com alegria, com vitória, com cura. Ser curado, né? Sim, né? E também
apesar da gente ter parado na pandemia, né, o projeto da equipe tá indo no hospital e fazer as atividades que a gente tinha costume de fazer semanalmente, a gente ainda não tem uma data certa de quando voltaremos, mas a gente continua trabalhando nos bastidores, fazendo as cartinhas. Então, se você tem vontade de participar de algum projeto no hospital, a gente tem um projeto maravilhoso, né, que é feito com a Vanusa, que é no Hospital Infantil, para quem gosta do público infantil. Eu até ajudo ela também quando eu posso. Mas a gente tem o projeto Rosa de Saron, que acontece na Oncologia da Santa Casa. E pode ser homem, pode ser mulher, a gente está aberto o time para todos, né? E é muito importante você ir, você conhecer de perto, você ouvir as histórias daqueles pacientes, como que a gente cresce com eles, né? Como que a gente volta para casa com o nosso probleminha piquititinho, porque é uma escola. Que bom. É uma escola, então fica aberto o convite. Se você não participa de nenhum Ministério da Missão, venha participar conosco, venha conhecer o Projeto Rosa de Saron. Você pode procurar a Raquel, pode procurar o Douglas, né? E tentar ver com eles como que faz para você estar se enganjando no time. Envolvendo e ajudando de uma forma e ajudando, né? De uma forma ou outra. E a gente tá aí cheio de saudade do hospital, né? E doido pra voltar. Mas já a gente volta. Tá vendo, gente? Quanta coisa linda, quanta oportunidade, quanta história, quanto crescimento. Muito lindo demais. Olha só, acompanha a gente no Missão Oásis. Lá você vai ter dicas diárias, principalmente agora do Outubro Rosa, né? A Fernanda já falou do autoexame, de tudo mais. E acompanha a gente para que você se intere e possa ajudar outras colegas também, né? E mais uma vez, obrigada, Fernanda. Eu te agradeço. Foi uma tarde exponencial, foi uma escola, uma escola ouvir de alguém assim tão especial quanto você, de que é possível fazer acontecer grandes coisas quando o Senhor está na frente, dando força. É possível ir para a guerra, mesmo sendo uma mulher cheia de questões, cheia de problemas, né? Com câncer, é possível, né? Porque Ele vai à nossa frente. Amém. Ele é o nosso general de guerra. Olha, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conceda paz e cure a sua história. Em nome de Jesus. Grande beijo aí. Muito obrigado por você estar com a gente em mais um vídeo. Nós estamos muito honrados em fazer parte de tudo aquilo que Deus tem feito em você e através da sua vida. E nós queremos continuar te ajudando nessa caminhada com Deus. Se você quer se envolver mais com a nossa comunidade, deixa aqui embaixo seu comentário, a nossa equipe irá entrar em contato com você. Se você quer saber mais sobre tudo o que acontece na missão, siga a gente nas nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você seja notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Nós fazemos tudo isso porque nós acreditamos que em Deus nós encontramos vida. Foi um prazer ter você com a gente. Até a próxima!